noite a todos. Eu sou Francisco Martins de Souza Torres, presidente da AIUCA, Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Eu diria que neste momento histórico e delicado, porque passa nosso país e o mundo inteiro, diante da Covid-19, não somente no plano de saúde, mas também, principalmente, no plano emocional, a AIUCA, Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, será contemplada com as palestras dos especialistas ipuenses, psicanalista João Bosco Rodrigues de Andrade, psicóloga Kaline Mariane Vieira Dantas e o psicólogo Antônio Jamílio Ferreira Bispo, versando sobre aspectos emocionais decorrentes da Covid-19 que vem assustando toda a população brasileira e mundial. Eu passaria a palavra para, inicialmente, não sei se é o João Bosco, aí vocês que escolhem aí, e boa noite e sucesso, somos todos ouvidos, aí o que está toda ouvindo vocês. Um abraço. O inconsciente, uma linguagem e uma noção subjetiva. E a partir daí, se ancora aspectos fundamentais, e isso saber a alienação e a separação. Lacan. Sujeito se aliena e é capturado pelo significado e separação do outro e deixa eminente esses significados. Boa noite aos senhores e senhoras, e é uma imensa satisfação recebê-los para dar continuidade a este círculo de palestra e este empreendimento que é uma realização da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Uma magnífica noite a todos os nossos telespectadores. O Antônio Jailson Ferreira é bispo, graduado em Psicologia pela Faculdade Luciano Feijão, com título Utilização da Análise do Comportamento, para que você inicie a sua narrativa, o seu discurso e o seu desenho estrutural. Boa noite a todos, né? Quero saudar aqui o presidente Francisco Martins de Souza Torres, né? A Academia Ipuense de Letras, Artes e Ciências, a Sociedade Ipuense e os colegas que fazem parte dessa mesa, né? Quero fazer apenas aqui, vocês estão me recebendo, a questão da imagem, mas irei iniciar aqui uma conversa com vocês, né, juntamente com essa mesa, falando a respeito da implicação de como está sendo a nossa realidade frente a essa pandemia que nós já estamos enfrentando há um tempo bem considerável. Então, trago para a gente conversar hoje à noite sobre o impacto da pandemia na saúde mental, uma amostra desse nosso descontrole emocional, né, ou desse nosso controle emocional frente a tudo isso. Então, segundo a Fiocruz, né, 90% da população, segundo um estudo elaborado pela Universidade do Rio de Janeiro. Só um minutinho, pessoal, só... Olá, gente, desculpa, né? Tá, desculpa pelo problemas técnicos, acontece, né? Então, assim, gente, retomando a minha fala, então, estava trazendo aqui dados da Fiocruz, através do estudo realizado pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né?
que 90% do público entrevistado, né, relata ou relatou que está ou que esteve sentindo sintomas de ansiedade, né, e até mesmo estresse agudo. Então, devido a esse período que nós estamos vivenciando da pandemia, é notável que o nosso controle emocional ou as nossas emoções estão muito à flor da pele, estão, de certo modo, passando por seus altos e baixos. Então, a nossa conversa hoje vai girar em torno dessa temática. Certo, pessoal? Então, aprender a lidar com as emoções é um aspecto fundamental do desenvolvimento socioemocional, porque ele vai facilitar as nossas interações sociais em diferentes contextos, né? Então, as emoções, elas são expressas, em sua maioria, com intensidade, né? Ou demasiada ou insuficiente. A gente, frente a desafios, frente a situações desafiadoras, né? Frente ao novo, ao inesperado, aos desafios, a gente tende a expressar esses sentimentos de uma forma demasiada ou até mesmo insuficiente, né? Como podemos ver, o nosso quadro atual no Brasil, da pandemia da Covid-19, né, trouxe desafios enormes à nossa sociedade, a questão econômica, a questão da saúde em si, né, que trouxe essa incerteza sobre como seria essa doença até então nova, quando apareceu no final de 2019, início de 2020, né, e também a questão de o que será que iria acontecer com a sociedade, comércios fechando, né, instaurados toques de recolher, medidas, né, de isolamento social sendo colocadas para conter o avanço desse vírus, o avanço dessa pandemia. Então, tudo isso trouxe incertezas, trouxe dificuldades e trouxe modificações que a população não estava esperando ou, de certa forma, não estava preparada, porque a nossa sociedade, infelizmente, não soube educar essa geração, ou a nossa geração, a qual nós nos incluímos, né, para lidar com as emoções. Ou elas eram suprimidas, ou elas eram desconsideradas, né? Então, nós somos a geração do saber, mas a inteligência emocional foi deixada um pouco de lado durante esse percurso educacional que nós fizemos parte. Então, essas expressões emocionais, né, ou demasiadas ou insuficientes, né, elas trazem prejuízos para o indivíduo e para a interação social, grupal, como podemos ver frente a essa nossa nova realidade, né? Estava aqui comentando com a minha colega de mesa que é visto no nosso próprio município o número crescente de casos de ansiedade, né? Oriundos principalmente, não unicamente, né, mas principalmente a essa nossa nova realidade de enfrentamento, né? Temos que lidar com essa nova realidade, mas como faremos isso de uma forma saudável, né? Então, é importante salientar que as emoções, elas têm sido discutidas na literatura em diferentes perspectivas, em diferentes teorias. Então, hoje eu quero trazer um pouco dessa discussão no campo de atuação que eu trago, né, no campo da minha abordagem, que é a análise do comportamento. Então, uma das hipóteses levantadas, né, para explicar essa diversidade, que envolve o grande número de áreas que se interessam pelo estudo das emoções, o que, consequentemente, né, pode significar um maior número de modelos teóricos que buscam explicar as emoções e como elas influenciam na vida do indivíduo, né? Então, é crescente a questão de tentar entender como essas emoções podem afetar o nosso cotidiano, como elas podem afetar as nossas vidas, né? Então a gente vai aqui elucidar, principalmente, o que se refere à autorregulação emocional, né? Como lidar, como tentar se controlar, ou a importância dessa autorregulação, de você lidar muito com a questão dos sentimentos. Então, quando falamos de autorregulação, nós falamos também da questão da regulação em si, mas agora me fugiu a palavra, só um segundo, pessoal. Tá, desculpa, da impulsividade. Então, nós falamos de uma autorregulação emocional, mas também nós falamos da impulsividade, né?
o como esses dois contextos são concorrentes, né? Ao ponto que a sociedade, o próprio indivíduo, impõe sobre si a questão de controlar-se frente a desafios, né? Controlar-se frente ao novo e saber lidar com as emoções de uma forma sadia, né? Nós temos que lidar com a nossa impulsividade. E a impulsividade, ela tem esse sentido de concorrer com o autocontrole, porque ela traz um alívio imediato, né? Quando você age por impulso, mesmo que por um breve momento, mesmo que por poucos segundos, ou minutos, ou horas, aquilo traz uma sensação de conforto, né? Então, quem aqui nunca agiu por impulsividade, porque achava que, na verdade, a impulsividade acontece numa velocidade tão incrível que às vezes não dá tempo nem de pensar, né? Mas agir pela impulsividade traz essa sensação de alívio. Você gritar, você explodir, você entrar numa autodesregulação. Então, isso traz uma sensação de conforto momentâneo, mas que posteriormente, né, trará malefícios, trará prejuízos para o indivíduo e para a sociedade ou para o grupo em que ele faz parte. Já a autorregulação, né, esse autocontrole emocional, em um primeiro momento, ele traz um certo desconforto. Lidar com a ansiedade, lidar com a expectativa, lidar com a frustração, lidar com a raiva, né? Lidar até mesmo com esse isolamento social, em um primeiro momento, não traz essa sensação de conforto, né? Não traz essa sensação de alívio, muito pelo contrário, traz até certo ponto, uma angústia, um sufocamento, né? Porque os benefícios dessa autorregulação, eles tendem a se mostrar em longo prazo. Então, quando eu consigo me controlar hoje, consequentemente, amanhã, com o passar do tempo, eu irei colher os frutos, tanto para mim quanto para o grupo ao qual eu faço parte. Então, algumas sensações, né, alguns sentimentos têm se mostrado mais presentes nesse período ao qual nós estamos vivenciando. Aqui no município eu trabalho também na área da educação e é muito frequente a gente ver o quanto que os professores estão sobrecarregados com as novas funções que eles vêm desempenhando, né, os novos desafios, a nova readaptação frente a esse novo, frente a utilização das novas tecnologias, né, e com uma evasão escolar muito mais frequente. A evasão escolar sempre foi uma problemática que nós tivemos que enfrentar enquanto educação, mas que atualmente tornou-se mais fácil para os alunos, né? Já estão em casa, basta ligar o computador ou responder uma mensagem no WhatsApp que a evasão já está acontecendo. E os alunos, né, de enfrentar esse modelo, de estarem distantes, porque a interação social, né, ela serve como uma válvula de escape para muitas questões, né, questões familiares, questões do próprio processo de ensino e aprendizado, a questão das transformações do desenvolvimento que eles passam, ainda mais no período da adolescência. Então, afastar-se do convívio social, né, para esse ambiente mais enclausulado, né, desculpa, traz uma pressão, traz um mix de sentimentos, né, entre aspas, negativos, porque sentimentos são sentimentos, pessoal. Eles começam a tornar-se uma problemática quando eles estão ou em excesso ou em falta, mas sentimentos não têm esse juízo de valor de serem bons ou ruins, né? São apenas sentimentos. Mas como a nossa sociedade tende a categorizar, né, a dar valor a alguns nomes, então o mix que a gente está enfrentando de sentimentos, né, são sentimentos, digamos que negativos, né, tristeza, ansiedade, raiva, frustração, incertezas, né, sobre o que virá a acontecer, sobre o que está acontecendo, ou quando tudo isso vai acabar. Então, ultimamente, a gente está vivenciando essa, não apenas pandemia da Covid-19, né, mas a pandemia também da ansiedade. Todo mundo, em algum momento desses quase 2 anos de pandemia, já vivenciou algum momento de ansiedade, né, alguma de frustração, de raiva. Então, cabe a nós lidar, a trabalhar com o que temos, né?
É como eu digo para os meus alunos. Tá, se nós focarmos no que está ruim, né, nunca iremos para frente, porque já sabemos que está ruim. Então, agora é focar no que podemos fazer. Então, trabalhar com sentimentos, né, é trabalhar com eventos privados, é trabalhar com a percepção de cada um. Cada um está enfrentando esse período de pandemia de uma forma única, mas é importante que, mesmo no seu estado único de enfrentamento, né, nós, nós consigamos, ou vocês consigam, encontrar os pontos positivos, encontrar aquilo onde vocês podem se sobressair, né? Então, o autocontrole, né, do ponto de vista temporal, tem essa questão. Agir por impulso tem essa probabilidade, esse percentual de chance de trazer um alívio mais imediato, né? Mas o autocontrole, ao passar do tempo, ele trará benefícios ao longo prazo. É como, vou trazer aqui um exemplo, né? É como você está andando em um carro e vai passar no sinal vermelho, você está atrasado. Se você passar logo pelo sinal vermelho, o lado positivo é que você não irá chegar atrasado no seu compromisso, ou não chegará tão atrasado assim, mas você corre o risco de ser multado. Então, em um curto prazo, você conseguiu chegar a tempo, mas a longo prazo você vai ter que lidar com uma multa, né? O autocontrole seria você, mesmo correndo o risco de chegar atrasado nesse compromisso, né? Você aguardar o sinal abrir para poder passar. Em um primeiro momento, você sofre ali um pouquinho porque chegou atrasado no compromisso, mas a longo prazo você não vai ter que lidar com a multa, com os pontos na carteira. Então é isso, né? Então, o padrão de autocontrole de respostas, né, ou de sentimentos, é aquele que tem uma condição reforçadora atrasada de maior magnitude. Então, o autocontrole é saber, pensar e respirar, que apesar de agora estar um pouco complicado, apesar de agora estar enfrentando todo esse mix de sensações corporais, porque os sentimentos, eles reverberam no nosso corpo, né? Tem até a questão da psicossomatização, que eu acho que os meus colegas irão abordar com mais aprofundamento do que eu, né? Mas o sentimento reverbera no corpo, o sentimento são sensações corporais, né? A ansiedade geralmente traz aquele sufocamento, e é muito engraçado que um dos sintomas do Covid é a falta de ar. Então, é muito incrível e, ao mesmo tempo, apavorante que os casos que chegam até nós, né, a pessoa fica com medo porque, como a ansiedade tem essa topografia de, às vezes, trazer uma certa sensação de falta de ar, né, o cliente, o paciente, a pessoa que chega até nós, né, vem com medo de, pensando que até está doente por conta disso, mas é apenas uma sintomatologia do sentimento reverberando no seu corpo, certo? Então, não quero tomar muito tempo dos meus colegas, eu quero trazer aqui, apenas aqui uma citação de um teórico chamado Elias, né, que ele fala, ele utiliza a noção de homo clausus, né, para se referir ao homem que experimenta sentimentos, emoções e cognições como eventos internos. Esse modo de experimentar emoções dá origem a uma autopercepção como se o homem estivesse enclausurado dentro de si mesmo e a pele fosse uma fronteira que separaria o indivíduo da sociedade. Ao lado disso, quanto maiores as chances de escolha em uma sociedade, mais o indivíduo se vê como autônomos e livres para realizar escolhas, embora suas ações estejam a todo momento sendo reguladas socialmente por redes de interdependência, como perceptíveis e fenômenos que são considerados particulares, individuais e que se constituem no plano das relações sociais. Então, assim, Elias traz essa crítica que os sentimentos, eles tornaram algo tão... Eu colocarei com essas palavras, mas não está no texto, né? Tão pouco valorizados, tão pouco trabalhados, né? Que a pele é o limite. A pessoa sofre internamente e esse sofrimento ou essa autodesregulação, ela não pode ser externalizada. Então, por não ser externalizada, ela é como um copo que está embaixo de uma torneira pingando, né? Aos poucos vai enchendo
e corre-se o risco de transbordar. Né? A gente não tem essa cultura de trabalhar, de falar sobre o que sentimos, né? De falar sobre o que estamos passando, ou de externalizar de fato todas essas problemáticas do nosso sentimento. Então, é um controle meio que é uma falácia que nós passamos, né? Aparentemente estamos tudo bem, né? Mas internamente vemos esse turbilhão de sentimentos, de sensações, em que não pode ser externalizada, porque se for generalizada socialmente, né, sofreremos sanções ou teremos que arcar com as consequências dessa sensação. Então, o que eu trago para nós pensarmos nessa noite, né, de fato, começarmos a trabalhar esse controle. Não esse controle de não poder sentirmos o que sentimos, né? Os sentimentos estão aí para ser sentidos. Eles precisam ser externalizados, né? Nós precisamos vivenciar cada um deles, as raivas, as felicidades, as alegrias, sabendo que tudo é passageiro, né? Os momentos bons passarão, os momentos ruins também passarão. Então, devemos nos permitir a sentir cada um deles, né? Então, a minha fala é que esse controle de fato seja vivenciado na experiência de cada um e não seja um controle aparente. Tá? Não quero tomar muito tempo da fala dos meus colegas, né? Quero deixar o tema em aberto para quando possivelmente discutirmos em outros momentos. Quero agradecer aqui esse momento de fala e passo a palavra para o nosso anfitrião. Brilhante explanação, querida. É um contributo gigantesco. E a sua temática, ela já vem com impacto, né? E é um impacto que a humanidade está vivenciando. E a temática que foi abordada foi impacto da pandemia na saúde mental, que é um momento tão complexo. Nossa segunda temática da noite que é ansiedade em tempos de pandemia. A Kaline Mariane Vieira Dantas, graduada em Psicologia pela Universidade FAMetro, pós-graduada em Psicologia Existencial, Humanística e Fenomenologia na área de atuação no Núcleo de Apoio da Saúde, a sua atuação hoje na cidade de Cu, no apoio à saúde da família. E a temática ansiedade em tempos de pandemia. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite a todos que estão assistindo. Meu nome é Aline Dantas, sou psicóloga, atualmente atuo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, sou psicóloga. Hoje estou com o convite para a palestra para a gente falar sobre ansiedade em tempos de pandemia. Estamos passando por um momento muito delicado no nosso município, no mundo inteiro. Então, estamos vendo a necessidade de falar sobre ansiedade. Eu falo isso de acordo com a minha experiência no NASF, onde eu atendo todos os públicos, de criança a idosos. Então, uma das grandes demandas que eu recebo no meu consultório é sobre ansiedade. Então, hoje a minha intenção é falar um pouquinho o que é a ansiedade, quais são os sintomas, quais as estratégias nós podemos utilizar para conseguir ter um controle maior sobre ela. Então, a ansiedade, ela é uma expectativa que o corpo ele vai produzindo, o nosso organismo ele produz. Então, a ansiedade ela é uma resposta do nosso organismo. Então, todos nós temos ansiedade. Então, é um nervosismo, fazer uma prova, para fazer uma viagem. Então, isso é uma resposta natural do nosso corpo. Porém, quando essa reação ela passa a interferir na minha relação com as pessoas, no meu trabalho, na minha vida social, quando o meu corpo ele vai reagir através de sintomas físicos, é quando eu devo ficar um pouquinho alerta e entender o que é que meu corpo está dizendo.
alguma doença física, algum problema do coração, quando vão ver é reação dessa ansiedade. Então, quando a gente conversa sobre ansiedade, sobre os sintomas, o paciente ele começa a entender como o seu corpo está reagindo, é quando alguns começam a dar uma relaxada e começam a ter esse cuidado com a ansiedade. Então, nós utilizamos estratégias de cuidado. Que estratégias podem ser essas? Ter esse cuidado com o seu corpo, entender quando o seu corpo está te falando que você não está bem. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos de segunda a segunda, o tempo inteiro, 8 horas por dia, naquela correria. Então, o nosso corpo ele pode começar a responder através da dor de cabeça, através da insônia. Então, o que acontece é que muitas vezes nós acabamos ignorando esses sintomas. Mas, se a gente conseguir parar um pouquinho, prestar atenção como o nosso corpo está tentando nos falar que tem algo errado, é quando a gente consegue começar a lidar um pouco com essa ansiedade. Uma dessas estratégias é utilizar um tempo para você fazer coisas que você gosta. É uma pintura, uma escrita terapêutica, você relatar o que você está sentindo, é se aproximar da sua rede de apoio. Nós consideramos os pontos principais que a rede de apoio são pessoas que você se sente confortável, seja sua mãe, pai, um amigo, namorado, namorada, são pessoas que você tem confiança. Então, a rede de apoio ela é muito fundamental nesse momento de ansiedade. Então, nós estamos passando por um momento muito delicado. Então, trazendo estatisticamente do ano passado para cá, em relação aos atendimentos e diagnósticos de ansiedade, duplicou. Tanto que saiu um estudo da OMS que a ansiedade ela aumentou 53%. Então, nós percebemos essa necessidade de cuidado com a saúde mental, que muitas vezes era taxado, tinha como certo preconceito falar sobre terapia, falar sobre saúde mental, falar sobre transtorno de ansiedade. Então, hoje eu percebo que nós estamos em processo de desconstrução, nós estamos nos permitindo conhecer o que é a terapia. Então, voltando um pouquinho para essa ansiedade, a ansiedade ela é uma dificuldade de você viver no momento. Tanto que dizem que fica entre o presente e o passado. Esse intervalo, essa dificuldade de conseguir viver esse exato momento. Então, eu posso sair com meus amigos, mas eu começo a ficar ansioso por estar naquele ambiente, começo a pensar muito. Então, muitas vezes tem a questão da somatização, então começa a sentir falta de ar por estar naquele ambiente. Então, tudo isso é ocasionado pela ansiedade. Então, a procura por terapia tem se tornado bem frequente, tanto que no NASP nós passamos a ter psicólogos de manhã e tarde devido à procura pelo cuidado com a saúde mental. Então, a ansiedade, dentro da ansiedade existem crises ansiosas. Então, existe o ataque de pânico, existe a questão do toque, existe o estresse pós-traumático, existe o transtorno de ansiedade generalizado, que são pensamentos acelerados junto com a somatização. Ele é o mais frequente diante dos meus atendimentos. Então, muitos estão já com esse diagnóstico, já vem com essa questão desse pensamento acelerado junto com a somatização. Nós começamos a esse cuidado. Como é que nós começamos esse cuidado? Com a questão da aceitação do diagnóstico da ansiedade. Muitos têm essa dificuldade de aceitar que está com transtorno de ansiedade, que está entrando em crises ansiosas. Então, nós tentamos buscar esse trabalho de aceitação. Por quê? Porque quando eu me recuso a dizer que eu estou com ansiedade, eu não consigo aceitar esse diagnóstico, fica um pouco mais delicado esse processo terapêutico. Então, quando eu entendo que eu tenho, que os meus sintomas, eles fazem parte de uma ansiedade, normalmente o processo ele vai sendo mais leve para esse paciente. Ele vai começando a entender a questão dos seus sintomas. Antes mesmo de ter a
família, é o momento que você deve fazer coisas que você gosta. Nós estamos passando por um momento delicado, onde nós estamos tendo que funcionar o tempo inteiro, onde eu tenho que funcionar de segunda a segunda. E temos que dizer que estamos bem o tempo inteiro. E como sempre trago, que está tudo bem, não está bem o tempo inteiro. Então, percebo que muitas pessoas estão com esse sofrimento. Por quê? Porque como essa pandemia ela está afetando tantas pessoas, as pessoas estão se sentindo ansiosas, as pessoas estão sentindo um ócio, de não estar conseguindo produzir da mesma forma que produzia antes do início da pandemia. Eu não estou me sentindo bem, Kaline, quando eu não consigo estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia. Eu não estou me sentindo bem porque eu não estou mais conseguindo sair. Então, muitas vezes, a pessoa precisa ter esse autoconhecimento e se permitir não estar bem esse tempo inteiro. Nós não precisamos mais estar funcionando da mesma forma que nós funcionávamos antes da pandemia. Porque algumas coisas mudaram. A gente não está mais conseguindo ter tanto acesso como antes da pandemia. Então, sempre carrega essa frase de está tudo bem não estar bem o tempo inteiro. Está tudo bem você falar que hoje não está tão empolgado como antes. De não ter que funcionar da mesma forma que você funcionava antes. Então, no meu consultório, eu sempre busco fazer com que a pessoa se sinta leve nesse sentido e não traga uma culpa em relação a essa ansiedade, a esses sentimentos que vem ocasionando. A ansiedade, ela consegue nos proporcionar essa sensação. O que tem acontecido muito na questão da pandemia é que a pessoa está sentindo todos os sintomas de Covid, mas não necessariamente ela está com Covid. É questões da ansiedade. Então, eu começo a assistir o jornal, eu começo a ver as notícias, o que vem acontecendo, os casos aumentando, eu começo a absorver. Então, quando eu absorvo aquela situação, vem a somatização. Então, eu começo a sentir a falta de ar, eu começo a sentir a perda do paladar, do olfato, eu começo a ter a febre emocional, eu começo a sentir dor de garganta. Tudo isso ocasionado pela somatização. Então, é o momento de você parar, refletir um pouquinho como é que está sendo o seu dia a dia, se existem algumas coisas que você pode evitar. Por exemplo, se eu assisto o jornal e eu sei que eu vou ter uma somatização, então por que não colocar outra coisa durante esse intervalo? Por que não assistir um filme que você gosta? Não ler o livro que você acha interessante. Por quê? Porque isso é estratégia. Isso é estratégia de cuidado. Eu estou precisando desse cuidado. Então, isso vai te colocando o autoconhecimento. Porque eu vou começando a entender o que o meu corpo está querendo dizer. Eu vou começando a entender o que eu estou precisando naquele exato momento. Então, durante esse diagnóstico de ansiedade, o paciente ele sofre de início, ele tem essa dificuldade de aceitação. Mas durante os nossos atendimentos, nós vamos proporcionando esse conhecimento sobre ele mesmo. Então, quando ele vai entendendo como o corpo dele está reagindo, como é que a ansiedade ela surge, muitos se sentem mais leves quando entendem. Mais nervosa com alguma situação, se eu fico suando antes de uma apresentação ou na oferta de um novo emprego, sabe que isso é natural do nosso organismo. Agora, quando realmente começar a interferir nas minhas relações, é quando eu realmente devo procurar um médico, devo procurar um psicólogo, devo procurar um psiquiatra. Existe também a questão da medicação, que em alguns casos realmente é necessário a pessoa fazer esse acompanhamento com o psiquiatra para uma possível medicação. E se vocês conhecem alguém também que utiliza a medicação, fiquem olhando para ver se essa pessoa realmente está tomando todos os dias. É um dos pontos principais. Quando o sujeito que tem ansiedade ou qualquer outro transtorno faz o uso de medicação, é importante que ele tome todos os dias, porque acontece em alguns
caso de apenas tomar em alguns dias ou quando tem as crises. Então, é importante ele fazer esse uso contínuo para realmente ele conseguir ter essa melhora. E sempre fazendo o acompanhamento de psicoterapia, porque ambos precisam darem juntos durante esse momento. A medicação ela pode aliviar alguns sintomas físicos, mas a terapia é o momento que você desabafa, é o momento que você fala. Então, sempre indico que todas as pessoas, não somente de ansiedade, que utilizam a psicoterapia como uma forma de realmente você falar como você está sentindo, como um momento de você proporcionar esse autoconhecimento. E lembre-se, está tudo bem, não está bem sem ser. Então, assim, resumindo, minha apresentação é essa, deixar com que o meu amigo Boto, ele continue contemplando o que nós vamos falar. Então, desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos e aqui está a minha contribuição. Cabine, a sua fala era muito rica. Veio na minha mente Nietzsche, né? As marteladas. E se precisa mudar, porque muitas das vezes a pessoa não desconhece que tem o determinado problema de ansiedade. Cara, é que essa pessoa está precisando de ajuda. E as condições subjetivas, elas são muito danosas, porque nós não sabemos o que queremos quando não temos essas estruturas, né? Essas estruturas societais. Terceira temática da noite, para gestar conhecimento, é o João Bosco Rodrigues de Andrade, bacharel e licenciado em Educação Física, Medicina Chinesa, especialista em acupuntura, psicanálise, pós-graduado em psicanálise, e a temática é pequenas lições para superar os limites internos. À vontade, professor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o chamado a essa palestra, a poder passar algum conhecimento. Continuando aqui a fala, a respeito das dependências emocionais, a gente vai procurando, se despedaça, se divide em vários pequenos eus em busca da felicidade em pessoas, em locais, em empregos, e a gente fica amarrado de certa forma que a gente não consegue dar um passo sequer adiante, né? Outra coisa que nos bloqueia são o desperdício de tempo, né? As dispersões, né? Nessa modernidade de hoje, há tudo muito criado, tudo muito voltado para as distrações da vida, né? E esses momentos de distração é muito importante. Platão falava muito sobre o tempo, né? Esse tempo desperdiçado. É como se você abrisse uma lata de lixo e colocasse um pedaço seu, né? Esse tempo perdido jamais vai ser recuperado. As distrações estão aí a todo tempo, tirando você do seu caminho a todo instante, né? A vitimação também é uma das coisas mais praticadas hoje em dia pelas pessoas. Elas estão sempre colocando a culpa no outro, tendo o outro como um inimigo, né? E, no entanto, esse inimigo é você mesmo. A gente está sempre, todo dia, tentando vencer esse inimigo que está dentro de nós mesmos. E é um inimigo muito perigoso, porque ele conhece completamente como vamos reagir, como vamos perceber, como a gente vai tomar uma decisão
importante, né? E isso requer uma responsabilidade. As pessoas também não querem ser responsáveis por elas mesmas. É muito mais fácil tomar um comprimido e tal e deixar que esse comprimido haja de uma forma ou não haja, mas pelo menos eu estou fazendo algo, né? Eu estou tirando essa culpa, essa responsabilidade de mim. Muitas das vezes os pacientes colocam essa culpa no médico e não fazem a sua parte, né? E outra coisa que nos atrapalha muito são os adiamentos, a chamada procrastinação, né? Esse dia que nunca chega, eu sempre deixando para amanhã, deixando para segunda-feira a dieta que eu vou fazer, né? E nisso você vai amaciando o seu ego, né? Vai deixando numa situação mais confortável, mas essa segunda nunca chega, porque você não determina qual é a segunda que você quer começar, qual é o dia do mês, qual é o ano que você vai começar, né? E a gente fica nessa, deixando para amanhã tudo, adiando tudo para amanhã, num certo egoísmo, que também é uma das coisas que nos deixa bloqueado para essa felicidade, né? E essa luta pela resistência sempre em busca dessa realização, né? Essa felicidade, todo mundo busca a felicidade na vida, todo mundo merece ser feliz, e a gente busca essa felicidade em coisas fora da gente. Então, a gente poderia buscar mais essa arte de viver, buscar essa vida interior um pouco mais dentro, né? Quanto mais dentro, mais fora. Essa é a eficácia da vida, né? As coisas estão muito superficiais, é o que eu posso comprar, é o que a mídia mostra como verdade, né? As propagandas sempre te levam a um jogo de sedução que você fica achando que tudo é normal, mas não é, né? Esse chamado, esse diálogo consigo mesmo, é justamente o equilíbrio entre o meu corpo e a alma. E tudo que você vai fazer para o seu melhoramento, para o seu crescimento, para a sua evolução, vai gerar resistências, né? Essas que eu falei. Então, você precisa ter um foco, tem que ter um propósito de vida, senão fica tudo perdido, né? A minha direção é o que eu quero para a minha vida, ir para o sul, e de repente você me vê indo para o norte. Então, eu estou completamente fora de propósito. Eu estou indo no sentido contrário, né? E é até bíblico, existe uma passagem bíblica que é: procura o reino do céu e tudo mais será dado por acréscimo. Então, tem que existir essa procura, essa consciência para transformar, para somar, nunca para subtrair, né? Às vezes a gente tem que pensar, porque somos da natureza, somos seres humanos, seres da natureza, criados pela natureza, e a gente tem como uma espécie de... Tem que ver se a gente está subtraindo da natureza, só subtraindo, e o que é que a gente está deixando para a natureza, o que é que eu vou deixar? Quando isso tudo acabar, o que é que eu vou deixar, né, como legado? Né? E somos mais do que nós somos seres humanos. E o que é ser humano? É ser um ser humano, uma pessoa melhor, uma pessoa de valores, né? Valores éticos, valores mais honestos, sermos mais íntegros, comprometidos com o mundo, né? E com a natureza. A gente pode fazer as contas, que é uma conta bem difícil de fazer. Você pega os anos da sua vida e vê o quanto de luz que você gastou, o quanto de água, o quanto de oxigênio, o quanto de
tudo, quanto de lixo que você está deixando para a natureza, e em contribuição, em contrapartida, o que é que eu estou doando de mim para a humanidade, para a natureza. Nós temos por obrigação ser melhores, né? Porque vivemos nesse mundo e vivemos justamente para sair da ignorância e ir para a sabedoria, né? Lao Tse, ele fez uma pergunta uma vez a um sábio, a um mestre. Ele perguntou o que é que ele via, o que você vê quando olha nos olhos de um sábio, né? A resposta foi o seguinte: ele disse que via um corredor estreito e que não tinha saída nenhum dos lados, e que no final desse corredor você estaria diante com você mesmo, né? E é o que reforça o que Platão falava, que para um ser humano evoluir, ele tem que estar presente com ele mesmo, entender ele mesmo. E é um chamado a é um diálogo entre homem e Deus, né? Com esse divino homem que existe em cada um de nós. Uma espécie de... Tá com áudio? Pronto. Retornando. Então, esse diálogo consigo mesmo exige um tempo, né? E o tempo é uma coisa muito importante. Às vezes, em consultório, a gente propõe às pessoas a organizar o tempo delas, porque a sociedade hoje, high-tech, muito modernizada, não tem tempo para nada, vive sem tempo para... Não tem tempo para nada, nem para os filhos, não tem tempo para estudar, não tem tempo para ir para a academia, nem tem tempo para fazer regime, praticamente nada. Mas quando a gente propõe elas a fazerem esse exercício de racionar o tempo, né, racionalizar o tempo, assusta um pouco, porque as pessoas têm medo que sobre tempo para elas. E esse tempo para elas é muito importante, que é um encontro que ela tem, uma oportunidade a mais que ela tem de ficar com ela mesma. Para algumas pessoas isso é dolorido, isso é sofrido, isso é assustador, né? E na natureza nós viemos para muito mais além do que só procriar e comer, né? As plantas vieram para fazer a fotossíntese bonitinho, tudo organizado. Os animais para sobreviver e perpetuar a espécie. E os homens vieram para, além de perpetuar a espécie e sobreviver, conquistar valores, virtudes e sabedoria, né? Nas filosofias orientais, que é onde eu busco a minha fonte de esperança e de viver e de mudança de vida constante, a beleza e a feiura, elas não ocupam o mesmo espaço, né? Eu achei isso muito interessante, né? Porque o belo, ele transcende, ele transforma, é a manifestação de Deus, né? E eles falam também que o medíocre, a pessoa medíocre, ela discute pessoas. A pessoa comum discute fatos e o sábio discute ideias. Hoje a gente vê as pessoas reunidas numa mesa, numa social, numa privê e tal. Elas estão sempre falando de pessoas, ou de objetos, ou de coisas, né? Estão nesse apego e o quanto é importante
Isso, né? Porque o sábio, ele vai procurar falar de sentido da vida, ele discute a beleza, a honestidade, a desigualdade, a bondade humana, né? E isso são coisas eternas, né? São coisas fáceis, né, de serem praticadas se você colocar dentro de você um pouco a cada dia, né? E para discutir ideias, você tem que ter ideias, né? Então, fazer todo dia uma oficina, né? Uma oficina desses sentimentos, bons sentimentos. Ler um texto como um texto que te traz, que te acrescenta algo, é assistir um bom filme, né? Então, são coisas assim, exemplos que a Kaline bem falou na fala dela, né? E a gente vai descobrindo com o tempo esses divinos ócios, né, que o Platão falava. São tempos que de ócios não tem nada, né? Eles são o tempo mais produtivo que a gente tem é quando a gente tá dedicando esse tempo, ou seja, 1 minuto, 10 ou meia hora, para a gente mesmo. A gente consegue produzir bem mais do que em qualquer outro horário. E aí eu consigo saber para onde eu vou, em que caminho eu posso estar indo, né? E deixando as cascas amargas da laranja para trás, e eu consigo, assim, tomar este suco dessa laranja. Né? Esquecer as cascas, porque essa amargura da vida, às vezes a gente começa a se apegar até no que é ruim, né? Uma vez eu estava fazendo acupuntura numa paciente, né? Que era a primeira vez que ela ia fazer, e quando eu fui fazer a segunda vez, ela, ela reclamou que a dor do pé dela tinha passado, Aí eu fiquei meio estranhado, né? E perguntei por que foi uma coisa ruim que eu fiz. Não, mas é porque a dor era assim, eu pedia toda noite, era meu marido que ia dar massagem no meu pé e tudo, e a dor acabou, não tem mais dor. Aquele apego, né, aquela paixão que ela tinha, aquele momento que ela tinha com o esposo dela, foi um pouco que bloqueado, né? Eu, de uma certa forma, atrapalhei, né? Às vezes a pessoa gosta de sofrer. Esse é bem o termo, né? Então, o que eu trago são uma compilação de algumas coisas, que algumas eu tentei fazer, outras não, mas são todas de origem orientais, que a gente pode fazer na nossa casa. Existe um horário muito importante, que é o momento de despertar e o de dormir, né? O momento que você desperta, você coloca ali na cabeceira a foto de alguém que você ama, um texto, ou coloca uma música que te lembra, que te faz ser mais humano, né? Que te lembra momentos importantes da sua vida. Isso dá a tônica para o resto do dia. E assim também é o momento de dormir. Se você começa a assistir filmes de terror, você começa a ter um diálogo, um estresse, ou ver uma postagem ruim nas redes sociais, você não vai conseguir ter um sono tranquilo, não vai dormir. O que vai te ajudar é mesmo uma boa música, uma boa leitura, né? São pensamentos que te eleve a consciência, né? A tua mente vai sempre trabalhar contra isso. Tudo que eleva, que você sai desse patamar para cá, seja para elevar a sua consciência, as resistências vão trabalhar contra você, contra tudo. E ela vai conseguir porque ela conhece exatamente quais são os seus defeitos, né? Então, momentos belos, a aurora e o crepúsculo, né? É um momento de contraste entre a luz, as trevas, mas no Feng Shui, que é
uma técnica de harmonização dos interiores do ambiente, né? Eles acreditam que a passagem entre o Yang e o Yin são momentos importantíssimos de elevação de consciência que potencializa o nosso corpo, que são o acordar e o entardecer, né? São os momentos que os chineses escolhem para fazer as suas atividades físicas, né? O Tai Chi, o Qigong, que são nas praças, que vai as crianças, os velhos, todo mundo pode fazer esse tipo de atividade contemplativa, meditativa, né? Esse contraste entre o som e o silêncio, né? Entre uma cor e outra, é nesse extremo que está o belo, o quanto é mágico, né? Você juntar uma beleza e outra, a igreja messiânica é muito interessante, só tem 3 coisas no altar, né? Que é a foto do Meisei Sama, que é do japonês que canalizou a oração. No meio tem a oração dita, que é o Jorei, num pergaminho, e no cantinho esquerdo tem lá ou uma obra de arte, ou um arranjo floral, uma ikebana, né? Somente isso. Mas tem um significado muito grande e transformador. É muito legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer as filosofias, né? E durante o dia eles fazem trabalhos mais altruístas, de ajudar, e fazem trabalhos ligados à natureza, ligados à terra. Então, e quando você junta uma beleza com outra, a menina que quer conquistar o namorado, ela leva ele para assistir o pôr do sol, coloca a música que ele gosta, recita um poema bem bonito que mexe com ele, pronto. Ali você já conquistou, né? É uma receita infalível, né? Então, o ambiente também, tem que ser favorável. A parede do seu quarto, né? Um quadro que você coloca, isso tudo reverbera dentro de você, dentro da sua alma. E tudo que você fizer para lhe engrandecer, te enobrecer como ser humano, isso é válido. Você já vai combater uma série de coisas, de sintomas que já foi dito aqui da ansiedade, né? Então, é um bom texto, como a Kaline falou, um bom pensamento. Pensar em Deus é também uma atividade muito interessante, porque se você for pensar em Deus, assim, quem é Deus? Você não é palpável, não tem uma fotografia, ninguém nunca viu Deus. Então, é um conceito. O que é o conceito que te lembra Deus, né? Que te eleva, que te faz te centrar e pensar, levar você a pensar em Deus. Então, você também tem muito grande sobre a mente, né? Às vezes a gente escuta uma música pela manhã e passa 2, 3 dias escutando aquilo na sua cabeça. Então você pode colocar uma outra programação dentro da sua mente. Uma música bonita, que te dê uma mensagem, que te leve a você ser melhor a cada dia, a cada instante, né? Ter um pensamento nobre, tá? 3 vezes por dia, né? Após cada refeição, você recitar palavras boas, gratidão, algo que você precisa ser trabalhado na sua vida. Isso é importante também. São exercícios, né, que você ir colocando aos poucos, pelo menos um desses aqui, eleva a sua consciência, faz você entrar em contato com esse ser dentro de você, né, com essa sua criança interior. Outra coisa que a gente costuma fazer é criar uma caixinha que seja a sua identidade, que tenha uma foto de você quando criança, que tenha uma música, uma lembrancinha que você gosta, a foto de alguém que você ama.
coisas que te ancore, que não deixe você esquecer quem você é, verdadeiramente, né? Bons livros, ler melhor, porque ler melhor não é ler mais, é ler melhor, né? Platão fala que é como se fosse alimento, a leitura é como se fosse um alimento, né? Você não quer ter um alimento estragado. Então nós somos aquilo que comemos, aquilo que pensamos também, né? Confúcio foi perguntado, quando ele já estava velhinho, o que ele faria se ele tivesse mais 50 anos para frente. Ele disse que leria 50 vezes o I Ching, né? Então, o I Ching é um clássico um clássico chinês que fala sobre a evolução e a criação de todas as coisas, né? Então, esse diálogo consigo mesmo, as práticas meditativas, né? É uma reflexão que você faz sobre uma música que você gosta. Isso tudo vai, com certeza, te ajudar, vai selando o nome de Deus dentro de você, o seu nome, seu próprio nome, fazendo a sua história, né? Temos que nos conhecer a cada dia. Este é o fato. E estamos sempre em busca dessa felicidade, né? Essa felicidade que fica despedaçada, mas você pode, nunca é tarde para você reconquistar e conquistar tudo, né? Então, eu falei algumas coisas que você pode fazer ou não. Se você fizer uma coisa dessa, já vai melhorar o seu estado em geral, né? A sua ansiedade, as suas angústias, os seus sofrimentos, né? O ideal é que você próprio vá descobrindo as suas formas de sair dessas dores, dessas angústias e evoluir como ser humano, né? Nunca podemos esquecer que somos humanos, né? E buscar sempre essa vida interior nossa. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, agradecer aqui a mesa e a todos que estão assistindo ao vivo. O meu boa noite, espero ter contribuído muito com você. Dentro de tudo exposto, Bosco, a sua fala, ela vem de encontro a este momento, né? E você coloca simples, como a vida deve ser, simples. E dentro da sua fala você falou de dualidade, falou de arquétipo, e dão uma ancoragem gigantesca, né? Os ambientes onde você está. Isso é fundamental para um melhor estar consigo próprio. Pegar a sua fala final, a sua mensagem final, eu queria dar também a sua mensagem final, e a do Bosco para concluirmos esta noite. Queria agradecer novamente, né, a todos que se fizeram presente nessa noite para poder compartilhar com a gente, né, estar escutando o que nós tínhamos para falar à mesa, né. É um prazer poder conhecê-los um pouco mais e poder escutar o que cada um tinha a falar, né. Creio que, por mim, sairei daqui com muito mais conhecimento e com perspectivas diferentes sobre abordar não apenas o conceito dos sentimentos, né, mas da saúde mental como um todo e da vida, enquanto as questões filosóficas que nosso amigo Bosco colocava, né, a questão de o que é ser humano o que é ser esse ser humano em sua totalidade, né. Quero agradecer ao presidente, né, da ILCA, também à acadêmica Francisca, com qual eu tenho um contato e me fez esse convite. E no mais, é um prazer se fazer presente nessa noite. E quando precisarem e quando quiserem, pode contar comigo, que é um prazer sempre estar aqui contribuindo com a sociedade que conhece sobre essas temáticas tão incríveis, que é a saúde mental, que é a questão não apenas da pandemia em si, né? Porque a pandemia logo, logo vai acabar, mas
infelizmente, a saúde mental tem que ser, infelizmente não, felizmente, né, tem que ser sempre cuidado. Então, no mais, agradeço a todos, boa noite, e essa é a minha participação. Participaram. Foi um momento de paz. Desde quando eu recebi o convite, eu já aceitei, pois sabemos da importância de falar sobre saúde mental. E como ele falou, não somente no momento de pandemia, né, mas sempre foi necessário falar sobre saúde mental. É importante a gente buscar essa desconstituição. Concordo também muito com a fala do Bosco sobre a questão quando ele falou da música, desse momento de manhã à noite, algo que eu também instigo meus pacientes, é um momento de alto prazer, de autoconhecimento. Colocar uma música desde o momento que você acorda, como uma forma de se agradar, no momento que você vai dormir também. Então, eu indico sempre buscar essas estratégias de cuidado, porque elas vão te proporcionar esse autoconhecimento. Então, vamos cuidar dessa saúde mental. Saibam que eu, Bolso, nós também estamos atendendo na UBS do Reino de França, que é o NAF, agora pela manhã. Então, se vocês sentirem a necessidade de procurar um acompanhamento, tirarem dúvidas, vocês podem nos procurar. Saibam que a psicologia, ela está de braços abertos para vocês. Então, vamos cuidar um pouquinho, muito, na verdade, dessa saúde mental, mas desde então agradecer muito a participação de todos vocês, agradecer também ao presidente, você que está aqui ao nosso lado. Então, foi muito importante essa contribuição. Então, muito obrigada. Meu muito obrigado pelo convite, especialmente a Francisca. Né? Foi um prazer estar aqui nessa roda de conhecimento, junto com meus colegas profissionais da mente. Estou aberto também a outros convites, a outros temas para a gente abordar. Né? Foi imenso mesmo o prazer de estar aqui essa noite com todos. Muito obrigado a todos. Da Academia de Letras, Ciências e Artes, a ILCA. Estamos muito gratos pelo contributo gestado. O nosso presidente, na sua fala inicial, ele fala justamente desse momento que estamos vivendo, mas o momento da comunidade, porque é um processo histórico, e todo o processo histórico é construído dia após dia. Segundo, num desfragmentado tempo, estamos construindo a nossa estrutura como indivíduos humanos e se faz humano, né? Porque são as suas fragilidades. Tem um livro muito interessante que é Antifrágil, e ele coloca essa pauta, né? Até onde mesmo você é frágil, porque a força ela vem do interior, né? Então, muito grato por esse contributo imensurável. O nosso presidente já está conosco para a mensagem final. Pois é, a Ilka se sente lisonjeada e envaidecida com as palestras proferidas pelos ilustres especialistas Antônio Jamílio, psicólogo, Kaline Dantas, psicóloga, e João Bosco, psicanalista. Os assuntos abordados nessas palestras foram altamente oportunos, ilustrativos e úteis nesta fase difícil porque passa toda a humanidade. A Ilka sente-se feliz e honrada com este evento que faz parte de sua missão estatutária, que é difundir as letras, a ciência, no caso em questão de hoje, e as artes, na nossa querida Ipu. Agradeço aos palestrantes, a confreira Francisca
idealizadora deste evento, ao confrade Marcos Sampaio, dedicado técnico que conduziu com brilhantismo este evento, aos confrades e confreiras da nossa querida Ilka, que prestigiaram essas palestras. A todos vocês, um breve regresso, muito obrigado e uma boa noite.